Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 29 de maio de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. Adiantando, essa semana foi um pouquinho melhor do que a semana passada, então vamos lá, torcer que continue assim. Primeiramente, vacinação. Essa semana a gente conseguiu voltar a aplicar mais do que 5 milhões de doses. Não que isso seja bom, a gente já conseguiu aplicar aqui mais de 6 milhões de doses numa mesma semana e a gente devia estar almejando no mínimo dos mínimos 10 milhões de doses agora por semana, para depois chegar a 15 milhões de doses por semana, que seria uma capacidade bem razoável, se esforçando, né? Uma capacidade atingível de vacinação no Brasil. A segunda dose continua um pouco mais lenta, provavelmente porque tem aquela diferença da vacina da AstraZeneca, que são 3 meses até a segunda dose, e também a vacina da Pfizer, que agora os protocolos estão deixando 3 meses de intervalo entre a primeira e a segunda dose, e o atraso das doses da Coronavac, né, que continua, embora tenha entregado alguns milhões de doses aqui nessas últimas semanas, continua um atraso da Coronavac e acho que vai aumentar esse atraso um pouquinho nas próximas semanas. Vamos ver se tudo dá certo com o andar da carruagem, né? Mas enfim, a gente chegou a 45 milhões de brasileiros vacinados pelo menos com a primeira dose e a 22 milhões de brasileiros já vacinados com as 2 doses, dando um total de 67 milhões de doses aplicadas no Brasil. A gente tem que chegar em 200 milhões, então ainda falta muito, mas enfim, estamos avançando. Doses disponíveis, essa semana chegou quase 7 milhões de doses, tá ok, um número razoável, a gente gostaria de ver sempre assim, né, acima de 10, acima de 15 milhões de doses, que a gente nunca chegou. Nosso recorde por enquanto é 13 milhões de doses na mesma semana. Essa semana a gente ficou aqui um pouquinho abaixo de 7, é mais ou menos a média que a gente tem conseguido. Então a gente tem aqui quase 97 milhões de doses disponíveis, então a gente ainda tem 30 milhões não aplicadas, o que, se a gente mantiver essa média de 5 milhões de doses aplicadas por semana, daria para 1 mês e meio, então daria para a gente começar a acelerar um pouquinho mais a vacinação, abrir novos grupos de vacinação para a gente alcançar a maior parte da população. Mas enfim, gente, dados da Covid-19, essa semana a gente passou de 16 milhões, como era de se esperar, né? A gente estava na semana passada na trave, né? 15 milhões 970 mil. Essa semana a gente chegou a 16 milhões 391 mil casos. Mas não foi tão ruim, porque essa semana a gente voltou para um patamar na casa de 420 mil casos na semana, observando que semana passada tinha sido uma semana bem ruim, com 450 mil casos. Então, se a gente olhar aqui as médias semanais, a gente vê que teve um decrescimento essa semana de 7% em relação à semana passada, e isso nos deixa de volta no patamar de 3, 4 semanas atrás, aqui na casa de 60 mil casos por dia. O que é um patamar alto, o Rami está falando aqui para nós, né, Rami? Mas é um patamar muito alto, mas é bom que a gente tenha quebrado essa aceleração. A gente vinha aqui num período de aceleração, essa semana quebrou o período de aceleração. Agora, eu não sei se isso é uma questão artificial, se teve algum represamento maior nessa semana, e a gente está vendo de fato a aceleração, só não está enxergando essa aceleração, ou se essa semana que foi atípica e a gente está num período de estabilidade. De qualquer maneira, a situação ainda é muito grave, porque 60 mil casos por dia é um patamar muito alto, a gente não podia estar nesse patamar nessa altura do campeonato. Então, essa semana o alfa ficou um pouco mais baixa, a taxa de contaminação voltou para 2,8. Na semana que vem, eu não estou muito confiante, então eu vou supor alfa igual a 3, só para a gente ficar on the safe side, né? Para ser um pouco, jogar para cima. Aí a gente ficaria com 62 mil casos por dia e chegaria no final da semana que vem a 16 milhões 827 mil casos, ou seja, um avanço de 436 mil casos. E aqui a gente tem as projeções por dia, que nem eu disse, alfa igual a 3, isolamento social
35%. E semana passada eu errei para mais, fiquei feliz, muito bom. Eu tinha suposto que o alfa ia se manter no 3,1 e não se manteve, foi lá para 2,8. Então eu errei bem errado, eu tinha suposto aqui 16.447.000, a gente ficou com 16.391.000 casos. Então 50.000 casos a menos do que o previsto, muito bom. Semana que vem não. Agora, casos ativos. Embora essa semana a gente tenha tido um pouco menos de contaminações do que o previsto, casos ativos deu uma leve aumentada. A gente tinha saído aqui de 1 milhão, agora está aqui em 1.121.000 casos ativos nessa semana. Então, ainda não é para se comemorar, porque os casos ativos continuaram aumentando um pouquinho. E os óbitos, sim, agora finalmente eu tenho uma notícia aqui, eu fiquei um pouco aliviado, porque essa semana a gente teve menos óbitos, voltamos na nossa tentativa de diminuição do número de óbitos. Isso daqui é o que eu mais quero ver quando eu olho esse gráfico aqui. É o último gráfico que eu olho quando eu estou fazendo os gráficos, né? E quando tem diminuição eu fico muito feliz. E agora a gente teve uma diminuição de 7%, a mesma diminuição do número de casos. Espero que se mantenha diminuindo o número de óbitos. Essa semana a gente ainda teve pelo menos um dia acima de 2.000 óbitos no mesmo dia. E isso não dá pra gente ver, a gente tinha que estar abaixo de 1.000, a gente tinha que estar abaixo de 500 óbitos por dia. A gente tinha que estar aumentando a vacinação com esse propósito, diminuir o número de óbitos, tá, pessoal? Bem, essa semana foi mais ou menos isso. Foi uma semana um pouquinho melhor do que a semana passada, ainda tá muito ruim a situação no Brasil, ainda tem muita gente morrendo, ainda tem muita gente se contaminando com Covid-19 e a vacinação ainda poderia acelerar muito, muito, muito mais. Mas enfim, um passo de cada vez. Essa semana foi um pouquinho melhor do que a semana passada. Se continuar melhorando, aí a gente pode começar a comemorar. Mas enfim, pessoal, era mais ou menos isso. Muito obrigado. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários e até a próxima.